Olá, boa tarde. Acho muito estranho começar a live sem música. Oi, Thaís. Oi, oi. Pronto, Mônica e Diana já entraram. Deixa eu chamar vocês, espera aí. Diana, peraí que eu vou chamar a Diana. Ué? Oi, Mônica, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. A Olha música pode introduzir. Acho uma ótima ideia. Oi, Diana, Oi, bem-vinda. tudo bem, meninas? Tudo bem? Como Que é que você saudade! tá? Todo mundo de cachecolzinho. E muita saúde. Que bom te encontrar aqui, que bom te ver ao vivo. Pois é, também estou adorando. Vocês sabem que eu fiquei lembrando que foi o meu primeiro trabalho em equipe com advogados, foi com vocês duas. Eu recebi um cliente, vocês lembram? Com um conflito. Eles tinham gêmeas, ela queria se mudar para São Paulo, e eu chamei vocês duas, sugeri que viessem as duas, e a gente fez um trio delicioso. Foi sim, foi muito bom. Menina Diana, Lembra? Tem muito tempo já isso, gente. foi o primeiro caso colaborativo, não 10 foi? anos, mais de 10 anos, eu É, acho. essas meninas já estão grandes, essas gêmeas. Estão lá em São Paulo ainda. Pois é. Você, É. se- você segue com notícia deles? Sim, mas as coisas se desdobraram depois, e, enfim, mas está tudo bem. Está tudo caminhando como deveria. Que Que bom. bom, que bom. Vamos começar então os trabalhos, o pessoal está chegando e a live fica gravada depois aqui no IGTV da Base Diálogos, que é uma ideia, né, Mônica? Vamos apresentar um pouco desse projeto que, enfim, a gente se juntou, eu, Mônica, Patrícia Pires e Bebel Montenegro, juntando saberes do direito, finanças e saúde mental para trabalhar a questão do diálogo nas relações, desafios da nossa humanidade, dos relacionamentos, enfim, assuntos aqui não faltam. Nossa questão, às vezes, é, né, ter temas, porque é tudo muito rico e a troca é muito intensa, então a gente tem esse Instagram, esse perfil e outros projetos para difundir, né, a ideia do diálogo como ferramenta principal para a gente trabalhar os relacionamentos e enfrentar os desafios do ciclo vital, né, e acomodando todos esses olhares dessas três disciplinas, no mínimo. Então, bem-vinda, Diana Pope, advogada, escritora, enfim, vamos sem formalidade, a ideia aqui é bater papo, tá bom? Quer falar alguma coisa, Mônica, sobre a Eu base? eu quero assim, a ideia nossa de convidar a Diana foi porque a Diana está lançando, né, entre ser nossa amiga e querida e tudo, mas ela está lançando um livro que eu acho que vai ser muito útil para pais e para os adolescentes. E, em função disso, eu achei que era um tema, né? Até a Bebel, na hora que a gente pensou o título, ela achou, não está invertido, né? Coloca aí o título. Não Eu está vou... invertido? Eu falei, não, a provocação é verdadeira, porque muitas vezes, na turbulência da adolescência, as questões dos adolescentes vêm em direção ao cuidado com os pais. E eu acho que é para esclarecer isso hoje que a gente vai poder aqui bater essa bolinha.
em que momento, na adolescência, né, os filhos acabam ajudando os pais a enxergarem determinadas situações que ficaram ocultas pela criação de filhos pequenos. Os filhos pequenos demandam muito, os pais ficam muito envolvidos e esquecem outros aspectos da funcionalidade daquele sistema, e na hora que os filhos se tornam adolescentes, eles vão perceber coisas, às vezes, na relação deles que não estão funcionais. Então, eu queria que a Diana falasse um pouquinho dela, do percurso dela e dessa ideia desse terceiro livro, né? É o terceiro já? É o terceiro, mas esse é o segundo, na verdade, porque o terceiro vai sair agora no fim do mês. É o segundo, mas esse, assim, eu considero a minha primeira obra literária mesmo. Assim, eu criei essa história, eu criei esses personagens, foi uma viagem no tempo, foi um trabalho assim, muito, muito prazeroso para mim, muito difícil ao mesmo tempo, foi um desafio grande, porque eu comecei, eu não tinha uma história, eu tinha alguma coisa que eu queria dizer a voz dessa... Eu sempre pensei muito, a gente trabalha com os pais, né? A gente trabalha com as pessoas que estão envolvidas diretamente naquele conflito. E eu sempre tive essa curiosidade. Como é que estão essas crianças? Como é que estão esses filhos? A gente não tem acesso a isso, né? A gente não sabe, a gente escuta e às vezes até por uma fala do pai ou da mãe a gente percebe que tem alguma coisa errada ali naquele contexto, a gente dá um toque, dá um conselho, mas eles ficam distantes de nós, né? E o nosso trabalho, às vezes, eu até acho que o meu, particularmente, acho que o de vocês também, o meu objetivo principal sempre foram esses filhos. Nunca foram os adultos que estão ali naquele conflito. Eu sempre fico preocupada, essa família tem que funcionar porque tem crianças aí dentro, né? Então, assim, como é que a gente faz isso funcionar? E como a gente não tem acesso a essas crianças, era uma coisa que para mim faltava, né? Então eu falava, um dia eu vou escrever, mas ficava aquele plano ali meio, ao mesmo tempo nunca acho que eu vou conseguir escrever nada que preste, aquelas confusões que a gente tem na vida a gente tem que ir dando conta desses nossos medos e inseguranças e tudo isso. Aí até que um dia eu cheguei, fui na minha mãe, encontrei uns escritos meus, um diáriozinho meu pequena, com 11 anos. Ela falou, olha que eu encontrei e tal. Aí eu li e eu fiquei muito impressionada, porque assim, a gente não tem muita noção de quantos anos a gente tinha ou como a gente estava em determinada idade. O tempo passa, a gente não sabe, não, aquilo ali eu tinha tal idade. Quando eu li aquele meu texto, eu falei assim, mas eu com 11 anos eu já era capaz de entender que meus pais eram completamente doidos, assim, eu não tinha ideia disso. 11 anos, isso, porque o que eu escrevi ali era tipo já uma coisa crítica, sabe? Era um negócio assim, cara, minha mãe, meu pai. Aí eu falei, nossa, então isso é possível, assim. Então, com 11 anos, eles estão entendendo as coisas bem, assim, o que está acontecendo. E aí foi quando eu comecei a pensar nesse diário, assim, o que escreveria realmente um diário, uma criança que estivesse passando por isso. E aí tudo começou através do diário, que foi uma coisa fictícia que eu fiz. Claro que tem muito da minha história, tem muito dos meus clientes, tem muito do que a gente vai vivendo nessa prática nossa. E depois vieram as histórias paralelas, né? E o que estaria acontecendo na vida dessa menina que escreve esse diário. Então foi assim, foi incrível, eu estou muito apaixonada, porque assim, eu não. É isso, é uma superação mesmo, você imaginar que no final tem um resultado desse. E assim, tem muito a ver com o que a gente sempre fez, assim, nós três, porque o resultado de um livro, ele acaba sendo um trabalho interdisciplinar, né? No final das contas, tem a ilustração, tem a capa, tem o editor, que é fundamental, e aí vira um trabalho em equipe, e aquela sua ideia inicial que vai ganhando um corpo, que no início não era nada daquilo, e no final, quando você vê, assim, é muito, muito, muito bom, muito gratificante. Eu estou feliz da vida. O livro se chama Se Você Quiser, Conversamos na Escola, né? Isso. Quer falar um pouco do título do O livro? título foi o mais difícil. Pouco. O título, eu escrevi o livro, mas o título não saía de jeito nenhum. Eu até falei com a editora, eu falei, gente, eu escrevo outro livro, mas eu não acerto esse título. A gente pensou em um monte de coisa que não funcionava, até que a gente resolveu atacar uma frase do livro.
né? Assim, vamos procurar uma frase que já tem no livro que funcione. E aí também foram várias tentativas até que veio essa e a gente falou, vai ser essa porque, enfim, ficou interessante. Eu acho que tem a história ali, que a relação toda começa na escola, né? São meninas, são pré-adolescentes. E funcionou, assim. Eu fiquei super contente com o resultado. Mas foi um drama encontrar esse título. Um drama. Eu achei interessante porque, né, assim, e pensando no hoje, você faz um paralelo. Eu li o livro, achei maravilhoso. Aliás, depois fala que ele já está na pré-venda, fala como é que o pessoal pode acessar para encomendar. E eu achei lindo que você faz um paralelo, né, dessa coisa da troca das agendas, que era uma coisa que a gente fazia no passado, né, nos anos 80, e como uma maneira de conhecer o outro, você faz um paralelo com o Instagram, né? Eu estou até no Depois 4G. Isso. E aí você faz esse paralelo com o Instagram. E aí, quando você fala isso, e o título do livro, você também resgata uma coisa do presencial, do contato direto, do contato humano. A gente pode até ter esses outros caminhos para se conhecer, para se apresentar, para registrar quem somos, né? Qualquer coisa assim. Mas vamos conversar na escola, né? Vamos se ver e conversar. Nada substitui isso, né? E ali que ela vem com esse convite, vamos ler as agendas, mas, na verdade, a amizade ela acontece na interação, né? Na interação real. E é muito lindo. Exatamente. Achei muito bacana, Exatamente. né? Mônica está com problemas de conexão. Aí a gente vai seguindo, tá? Ela entrando que ela puder. Você está me ouvindo bem, Diana? Eu estou te ouvindo bem. A Mônica tá longe, né? Mônica está rodando, Mônica está carregando. Acho que ela está em São Paulo. Isso. Bom, eu quero te dizer, Diana, então falando enquanto Mônica está lá ajustando, que eu comecei a ler, no início eu pensei, não sei se eu estou gostando. Porque depois eu me toquei e te falei, né, na mensagem que eu mandei, porque, na verdade, você me proporcionou uma viagem no tempo, né, de pensar nos anos 80, na minha infância, toda aquela ambiência que você traz no livro e vai fazendo essa ponte para os adolescentes lerem, né, e irem também, o que é um orelhão, como é que ia atender o telefone, né, e andar o telefone era o único telefone na casa inteira, enfim, tantas coisas que me remeteram, mas muito dos sentimentos também, sabe? Depois, por isso que eu entendi um pouco do meu desconforto inicial, que era também dos sentimentos que você descreveu, que você encontrou no seu diário, que eu li na história da Laura, né? De eu também me lembrar dos meus desconfortos em relação e sentimentos, né? E leituras das atitudes dos meus pais, né? Então, que é lugar da gente transportar. Você fez a gente visitar o lugar da gente com muita força, com muita intensidade, sabe? Fiquei emocionada com o livro depois. Me lembrei de vários planos que eu fiz para fugir de casa, para separado medo e tal. Depois eu sentar e eu te um pouco desses meus. Eu acho que a gente, a partir de uma determinada idade, assim, o livro era, como eu falei, né? A princípio era para os filhos. Mas depois eu comecei a entender que eu acho que a gente tem uma identificação. Assim, os pais vão identificar justamente essa época, esse momento da vida, são essas pessoas que são os pais hoje, né? Os pais, essas crianças que eu estou falando lá, são hoje os pais das crianças atuais, né? Porque é um livro da nossa época, né? Assim, fala da nossa geração, anos 80, ele é anos 80. Muito bom. E aí, e assim, eu acho que essa questão, eu acho que a Mônica até vai me ajudar a entender melhor isso tudo, porque assim, eu tinha, Olivia, não sei se você viveu isso, mas assim, eu com 12, 13 anos, 11, eu já me sentia parte atuante daquele contexto disfuncional. E eu queria agir ali dentro, entendeu? Eu queria que acontecesse. Eu falava, cara, minha mãe não funciona, meu pai não funciona. Então, eu vou dar conta dessa situação toda. Eu achava que eu estava entendendo tudo que estava acontecendo ali, que eu tinha
soluções, assim, aqueles planos infalíveis, entendeu? Porque, na verdade, o que eu sabia era que, no fundo, só não estava funcionando, né? E essa potência dessa inocência, dessa coisa de você estar começando a vida achando que você é mais capaz do que você é, ou, na verdade, eu acho que com um entendimento muito parcial de tudo, né? Eu não entendia nada, eu achava que eu estava entendendo tudo, mas não estava entendendo nada. E querendo tomar uma atitude, e assim, pior do que isso, assim, me sentindo responsável, né? Que eu acho que é o peso que a gente tem que tirar dessas crianças, né? Eles não são responsáveis por absolutamente nada. E eu acho que então eu acho que nesse ponto serve para eles, mas para os pais também conseguirem enxergar que, cara, os filhos estão ali num caldeirão de emoções, tentando dar conta de tudo, e principalmente deles, que é o que a Mônica falou, quando eles viram cuidadores, né? Sem conseguir, sem poder, sem ter recursos para isso, assim, sem ter capacidade emocional, nem entendimento do contexto que permita que eles façam isso. Então, assim, essa menina, por exemplo, ela quase faz uma bobagem, né, enorme nessa história, assim, e ela achava que ela estava Então, Exatamente. Então, essas ciladas, né? E eu acho que falta muito a gente enxergar o que está se passando com essas crianças, e eu acho que para os pais que estão ali naquela dor, estão envolvidos naquele sofrimento, estão tentando dar conta daquele casamento, estão pensando como é que eu vou reformular minha vida. Cara, e se você tem um filho adolescente, você fala assim, já tá ganho esse jogo para eles, né? Assim, eles estão bem. E o livro mostra bem isso, né? Que eu acho que é o que a gente está lembrando, que a gente viveu na nossa pré-adolescência, primeiros anos da adolescência, que é aonde está a cabeça dele, né? Aonde que a gente está indo, tá fazendo esses planos infalíveis, mirabolantes, né? E como a gente não se dá conta, né? Assim, do que, né, os isso, se sentindo envolvido, sentindo uma coisa que se trabalha muito no os maduros da questão, né? Precisando de tomar uma atitude, porque você fala isso, né? Que uma das meninas, a Laura, é amadurecida. Eu me lembro muito isso, sabe? De falar, peraí, tem um elogio, eu ficava feliz, me achava, né? Mas ao mesmo tempo, porque você é uma criança, gente que está ali lendo o mundo e num fronte muito direto do conflito, das questões dos pais, né? Mas já com uma leitura muito mais sofisticada e profunda do que, né, talvez as crianças mais novas, não sei, porque já tem um outro entendimento, que é essa surpresa, quando a gente vai ver 12, 13 anos, como que as crianças já têm um repertório e já fazem... Já consegue olhar se eu aquilo consigo, de uma forma um pouco mais crítica. Isso. Ô, Mônica, Que pena! amo, mas está rodando. Me lembrei daquela música. É do Arnaldo Antunes? Não. Deixa eu ver. Eu achei que. Peraí. Enquanto a Mônica tá vindo. Arnaldo Antunes e Erasmo Carlos. Sou uma criança, não entendo nada. Eu acho que dessa deve ter a versão. Sabe qual é? Sei qual é. E a gente não entende nada achando que está entendendo tudo, né? Eu acho que, no fundo, é todo mundo tentando dar conta ali das suas dores, né? Cada um da sua maneira, mas eu acho que tem um momento que a gente fica muito distante. E, assim, antes, quando eu comecei a ter essa ideia do livro, eu fui numa livraria para procurar livro para pré-adolescente, porque a gente faz muito isso quando a gente começa a fazer o divórcio. A gente fala, olha, tem esses livros, eu sempre indico, dependendo da faixa etária, aquele livrinho, aí o pai e a mamãe estão em duas casas, aí o outro está na casa um, aí divide o prato, divide a casa. Assim, para criança pequena, você encontra muito material, mas para um pré-adolescente que está ali começando a vida, começando aquelas... já tem um olhar um pouco mais crítico, já tem um certo entendimento do que está acontecendo e tal, você não tem esse material. E eu acho que é uma época muito, muito difícil e muito importante também, porque você ali começa justamente a agir, a interagir de uma forma um pouco mais consciente naquele contexto.
Então, isso também me motivou bastante, falar assim, cara, cadê quem que cuida dessa galera aqui, entendeu? Quem que está falando para essa galera aqui? E não dá para a gente confiar nos pais, né? Assim, eu acho que por mais que a gente faça todo um trabalho super... A Mônica tá rindo. Super assim, a gente fala e tal, nananã, e aconselha e tal. No final, eles vão para casa e a gente reza, né? Mas desculpa, tá um drama aqui. Eu tô com a questão que eu acho que é o meu celular que eu vou trocar assim que eu chegar no Rio, porque não é possível. Todo mundo pega, eu falo dele normalmente, quando chega na live, dá sempre esse tilt. Mas assim, eu ouvi o que vocês estavam falando e queria pontuar algumas coisas assim para responder, talvez, algumas questões que vocês trouxeram. O primeiro ponto, que assim, a gente não pode esquecer que a adolescência é uma revolução dentro do sistema familiar, né? Os pais que, de alguma maneira... Tá indo, tá dando uma travadinha, mas tá indo. Vamos confiar. Eu não sei se é possível, mas a gente, de repente... Travou. Porque eu acho tão importante, eu queria tanto ouvir a Mônica sobre essas opiniões dela, porque ela tem esse entendimento, né, do que estava por trás ali. Ela escreveu o prefácio do livro Ela também. escreveu o prefácio do livro. Foi o máximo. Eu falei, ai meu Deus, vou dar mais esse trabalho para a Mônica que não para. Mas ela foi o máximo. Ela escreveu lindamente, rapidamente. E eu fiquei super honrada. Sim. Foi o máximo. Eu falei, ai meu Deus, vou dar mais trabalho para a Mônica que não para. Mas ela foi o máximo. Ela escreveu ela está ouvindo agora. Rapidamente. E eu fiquei super honrada. Parece que está melhor. Vocês estão vendo aqui, eu entrei pelo celular do Renato. Eu falei, ai meu Deus, vou dar mais trabalho para você que não para. Mas está repetindo. Máximo, ela escreveu. Olha o pessoal da editora falando do prefácio. De repente, o celular do Renato, você entra como Renato. Até porque todo mundo conhece a Mônica, né? Pois é. A gente pode também, gente, mais um pouquinho e remarcar, enfim, né? Porque eu também acho que a participação da Mônica aqui e a leitura dela é fundamental para entender melhor esses contextos. Mas Eu topo. Que pena. Vamos ver se ela entra com o do Renato, então. Ô, Olivia, mas que bom que você gostou, assim. Eu acho que é a nossa geração total. E eu fico me perguntando, assim, como é que vai ser a reação da gente, né? Assim, da nossa... Que pais nós somos, né? Assim, o que a gente está fazendo também de certo e de errado, com tudo que a gente já viveu e tudo que a gente já experimentou. Porque eu acho que a gente tem... a história da nossa família, né? Assim, a nossa história, a nossa infância, que nós tivemos nossos pais se divorciando, então isso faz diferença. E depois a gente tem uma profissão que é toda voltada para isso, né? A gente seguiu dando conta desse evento, né? A vida, o quanto que isso influenciou a nossa história profissional, né? Ó, a Fernanda está perguntando para dizer o nome do livro. Fala o nome do livro e é onde que o pessoal pode já fazer uma... Já tá em pré-venda, né, Diana? Ele está em pré-venda pela Drops Editora. O nome do livro é Se Você Quiser, Conversamos na Escola. Pelo site da editora Drops, pelo Instagram da editora Drops, tem lá o link na bio, e no meu também tem o link na bio, já vai direto até amanhã. Eu estou autografando, vou mandar tudo para eles na segunda-feira. Eu estou autografando a parte, né? Não o livro, porque eu ainda não tive acesso ao livro, ele ainda está só na pré-venda. E aí, a partir da semana que vem,
eu acho que o negócio já vai começar a sair por lá. E agosto, enfim, tá todo mundo recebendo. Depois eu tô doida para ver a reação, como é que vai ser. Enfim, é muito Sim, doido esse processo todo. Muita emoção. escrever, né, Diana? É um projeto seu, é um sonho, é uma coisa que você sempre trouxe, já é o teu terceiro, eu nem sabia, achei que fosse o segundo, o primeiro Manual do Bom Divórcio, que também repercutiu muito e também, enfim, é interessante para quem está se divorciando, para quem está se casando, você tem essa escrita sobre, né, essa coisa muito fácil, né, de comunicar temas complexos de maneira, né, enfim, palatável e lúdica e leve, né? Importante. A ideia sempre foi essa. O terceiro é o Manual do Pós-Divórcio agora, Olivia. É só o título é Pós-Divórcio, os ex e os filhos em comum. Então, assim, madrasto com padrasto, madrasto com enteado, enteado com madrasto. Sabe essas confusões todas que acontecem depois de você com as crianças, como é que você faz para o acordo se assentar no tempo, enfim. Então, na Aham. verdade, o outro é só uma continuação do primeiro. Tratando de outros temas ali, que são temas que a gente lida no nosso dia a dia, aqueles conflitos que são os mais usuais. E aí? Consegui entrar pelo celular da minha nora. Acho que é problema do mesmo. Agora os seguidores dela vão descobrir a gente, que eu acho ótimo. Mas o pessoal está aqui com a gente, pacientemente, né? Tá saindo. Vamos lá, vamos seguir nossa live. Deixa eu trazer uns comentários que eu pensei enquanto eu ouvia a Diana e você falando, né? Primeira coisa é que é uma revolução na adolescência. A adolescência, a família inteira tem que se reorganizar. 3 gerações: avós, pais e filhos. O casal que estava envolvido na tarefa de cuidar tem que mudar essa tarefa para dar autonomia, para deixar os adolescentes construírem um protagonismo, que é essa construção da identidade que vai chegar ao resto da vida. A gente está construindo até hoje, né? Uhum. Então, essas tarefas abalam os outros sistemas que estão envolvidos, o sistema parental, o sistema de avós e os próprios irmãos menores ou maiores que estão envolvidos. No livro da Diana, o irmão, entre aspas, ele conseguiu escapar do triângulo com os pais. Esses triângulos, às vezes, eles ficam rígidos. A personagem da Diana, ela ficou cuidadora da mãe. O irmão da menina não precisou cuidar da mãe. Ele conseguiu cumprir as tarefas de autonomia da adolescência dele. Enquanto a irmã ficou presa, né? E Uhum. um outro ingrediente que eu acho que é fundamental é a possibilidade dela fazer parcerias na escola. Porque uma coisa que a gente precisa ajudar o adolescente a não ficar no lugar de cuidador é ele poder ter parcerias, ele poder encontrar outros recursos de vida em outras famílias, para poder ampliar essa lente. Senão eles ficam só naquele modelo, né? A família tem um modelo. Uhum. Então, nesse momento, essa revolução acontece. E muitas vezes uma dificuldade, como no caso do livro, de relacionamento entre os pais, aprisiona a personagem. Aprisiona a personagem no papel de cuidadora. Então, ela perde protagonismo na idade dela. Ela vira protagonista do cuidado com os pais e perde o protagonismo da faixa etária dela, Uhum. que é na hora que ela fica sem amigos, isolada dentro da sala de aula, até ela conseguir aquela menina fazer parceria com ela. Também tinha uma questão dentro da família dela, que era uma cumpridora das expectativas da mãe. Não vou entrar muito para não dar spoiler, mas as duas personagens são muito interessantes, porque uma, ela é cuidadora dos pais, no sentido de abrir mão
de um brilho, de uma aprendizagem mais competente, e fica ali gastando toda a energia dela para resolver a questão do casal, né? Da tristeza da mãe, que é uma coisa muito pesada. E a outra não consegue olhar para ela também, mas por outros motivos, porque ela tem que realizar o sonho da mãe de ser uma atleta. Então, na hora que elas conseguem pegar figurinhas, elas conseguem se individualizar desse contexto que está aprisionando. E o outro recurso que eu acho que também é fundamental na história da personagem principal é o papel dos avós. Diana, você quer falar do papel dos avós? Eu acho que a família, que não é o núcleo, né, familiar, essa família que vem, né, os tios, os avós, né, os padrinhos, eles têm uma importância muito fundamental nesse processo todo, porque eles são o olhar de fora, né, e eles têm recursos que quem está ali dentro daquele contexto já não acessa mais. Então, assim, muito do que a gente fala, até do que a gente vê no nosso trabalho, Olivia, que as pessoas vão, quando o divórcio se instala, que aqueles grupos se isolam, né? Então, a sogra já não atende mais a um chamado da nora, porque já tem que dar apoio para o filho, e todas esses reposicionamentos que as famílias fazem, e a gente perde acesso a essas pessoas que estão ali na periferia, mas são fundamentais para manter o eixo, pelo menos, assim, eu acho que dos próprios filhos, porque eu acho que às vezes falta um puxão de orelha no próprio filho. O filho, né, não é porque é teu filho que ele está fazendo tudo certo, né? E eu acho que essa intervenção da família é muito importante. A gente não vê isso acontecer na prática. As pessoas vão ali montar os seus campos de defesa, e aí não importa, seu filho pode estar fazendo uma atrocidade com a sua nora e você está ali, não, mas é meu filho e tal. Então, tem coisas que se perdem nesse caminho que são muito importantes, eu acho. E para essas crianças também, porque quando o contexto nuclear ali está doente, está disfuncional, essa família, esses avós, esses tios, são pessoas que as crianças elas vão tendo que buscar esses apoios, né? Ela tem que buscar. Você na doença, você vai buscando alguns remédios ali, né? E eles são remédios assim potentes para esse contexto voltar a funcionar. Eu concordo com a Diana, mas eu acho que tem uma filigrana aí que é fundamental e que é importante a gente frisar, né? O como esses avós ou esses recursos familiares de tios e padrinhos entram. Porque eles têm que entrar, mas sem desqualificar os pais. Existe um tripé que eu falo constantemente, que tem que ter fronteira, tem que ter hierarquia, né? E as alianças têm que ser flexíveis. Essas alianças, em algum momento, o filho aliado à avó e o pai vai ficar confortável de fora. Vou contar uma historinha que aconteceu ontem que eu achei que ilustra super bem. Eu estou aqui em São Carlos, na casa do meu filho e da minha nora, com 4 netos, né? E a mais velha tem um programa, acabou de fazer 18 anos, tem um programa em Mendes. Nós estamos em São Carlos, interior de São Paulo. Mendes é no Rio de Janeiro. E ela quer porque quer passar o fim de semana lá, negociou com o pai, conseguiu voltar de ônibus, vai voltar hoje no ônibus das 10 horas da noite. E vão pegá-la, a mãe vai pegá-la na rodoviária, vai botar ela em outro ônibus e ela vai encontrar com os amigos. Eu perguntei para ela, como é que você vai? Ela disse, vou de ônibus. Qual é o seu lugar? Aí ela me falou um lugar. Acendeu uma luz vermelha na minha cabeça. Ela vai voltar no ônibus, numa fase de Covid, a noite inteira no ônibus, pode sentar alguém do lado dela. Aí aquilo começou a me dar um senso de proteção e de cuidado. E eu aí, erradamente, na frente dela e de todo mundo, eu falei, meu filho, olha só, eu posso comprar o outro lugar para a Antônia aí? Aí ele disse assim, vou te denunciar no CRP, brincando. Você está se metendo na minha educação com a minha neta. Minha filha, olha o ato falho. Com a minha filha, eu já tinha resolvido tudo, por que você está super protegendo ela dessa maneira? Aí a gente começou a rir, né?
E aí eu falei, você tem razão, eu devia ter conversado com você, não na frente dela. Eu devia ter Aham. conversado com você no privado. Estou com vontade, estou preocupada com isso, como é que é para você? Obviamente que tudo acabou em farra e eu comprei a passagem e ela vai no banco para minha tranquilidade. Mas é só uma ilustração do que, como é que esse cuidado não pode ser impulsivo, não pode ser eu acho isso e vamos fazer isso. Uhum. Os avós e os tios têm que olhar para o protagonismo das famílias, dos casais e dos pais. Uhum. Eu queria comentar duas coisas. Uma em relação a isso, especificamente, esse exemplo que você trouxe, que eu me sinto assim, às vezes, quando minha mãe vem me criticar de alguma coisa que ela não achou adequada em relação ao meu comando ali dos meus filhos, eu, às vezes, tenho até que reagir para poder, ainda que eu concorde com ela, porque ela pode estar sinalizando alguma coisa que eu não percebi, o que é muito importante, né? A minha mãe e tal. Uhum. Mas existe, ela faz isso às vezes na frente né, do filho, te coloca numa situação de reconhecer que às vezes, né, que não é um problema, mas às vezes assim, você ser capaz de rever uma atitude não, o que eu estava dizendo não é bem assim, vamos fazer assado, talvez não fosse o melhor para você, é necessário, é importante que possa fazer isso na frente dos filhos, até, né, porque é pedagógico, a gente rever nossas posições e tal, mas por outro lado também tem algo que legitima. E às vezes eu me sinto essa coisa de dizer, não, eu sou a mãe, eu estou no comando, eu sei o que eu estou fazendo, para não me sentir deslegitimada na frente do outro. E a outra coisa que eu queria perguntar em relação, né, mistura com o personagem, né, a personagem e com o que a gente vê no dia a dia, né, nós trabalhando com famílias em fase de transição, de conflito. E assim, essa ideia de que os filhos, né, que estão ali vivendo a situação num fronte, mas sem ter nenhuma ingerência, porque eles não são parte, né, da questão, porque não são os adultos da relação, etc. Mas eu me lembro, quando eu me separei, que eu fui conversar com uma psicóloga que tinha atendido o meu filho, que era pequeno, e eu sentia nele uma coisa de querer cuidar de mim, né? E ela disse que tudo bem, assim, que eu não devia também, em certa medida. Eu acho que toda disfunção, Mônica, e aí, né, ela vem dessa cristalização de alguma coisa que não necessariamente o adulto está tentando ser cuidado, né, pelo filho, pelo adolescente, mas em alguma medida é necessário deixar. É uma necessidade, é importante isso, quer dizer, desde que a gente esteja atento para que isso não vire, né, algo cristalizado, que o adulto passe a se vitimizar e a demandar do filho, do adulto, um cuidado, mas em alguma medida faz parte do processo para o amadurecimento do adolescente. É importante também ele se apropriar disso e ter a sensação. Me parece que a Laura, a sua personagem, Diana, amadurece muito, justamente porque ela acha que ela pode resolver, porque ela se problematiza e porque ela faz isso, até que ela consegue ter um distanciamento e entender, né, que coisas elas não eram assim como ela imaginava. Mas houve um movimento dela de querer resolver. Isso fala de potência, né? Enfim, queria que a gente falasse sobre isso, né? É delicado pra caramba, né? Eu acho, Olivia, que assim, você está falando, no caso da Laura, que até meu caso pessoal também, eu fui uma adolescente parental, né? São adolescentes que entram no lugar de um pai ou de uma mãe que estão mais fragilizados. É uma questão de grau. O que a psicóloga falou em relação ao Daniel é que naquele momento ele estava sentindo talvez você frágil ou preocupada com você e temporariamente, dentro da possibilidade dele, que devia ter 7 anos, 8 anos, ele tentou cuidar de você, né? E você sabe que isso, de alguma maneira, sobrecarrega uma criança de 7 ou 8 anos se ele entra naquele lugar. Uhum. Então, assim, é preciso estar atento. Isso tem que ser uma questão temporária, porque se entra nesse lugar, ele vai ter um dano
no sentido de poder viver a adolescência dele. A personagem da Diana, ela só conseguiu viver a adolescência dela depois que os pais assumiram o protagonismo deles. E aí ela começou a ter amigos, a ir para fora, a se divertir, a viver uma adolescência normal. Então, essa parentalidade dos filhos é um setor de desorganização que acontece nos momentos de separação, que acontece nos momentos da adolescência, quando juntam as duas coisas, potencializa esse risco, tem que ser cuidado, é um sinal de que aquele sistema precisa se reorganizar, não pode se cristalizar naquela função, porque senão, mais tarde, haja terapia, né, Jana, para a gente sair desse... Não tem terapia que dê conta disso. Eu acho que essas funções, elas precisam... Eu acho que é muito difícil para quem está ali naquele contexto, no olho do furacão, né? Assim, eu morro de pena, porque assim, você vai ver, você passa 1 ano, 2 anos, é difícil você até materializar o tempo nesses acontecimentos, né? Assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são muitas pessoas sofrendo, cada uma da sua maneira, né? Você tem que ter um olhar de autocuidado, mas você tem que ter um olhar também capaz de cuidar do outro no momento em que você está dilacerado. Então, assim, realmente é muito difícil você ser, assim, super efetivo, assim, super positivo, você fazer a coisa certa. Eu acho que o mais fácil é você fazer a coisa errada. Agora, basta você saber que você pode estar fazendo a coisa errada. Eu acho que o grande lance é você não, nesse momento, como a Olivia falou, assim, não, a minha mãe falou, eu já reagi. Né? Assim, a gente tem uma sensação de alguma forma se defender, ou se proteger, ou se perdoar, mas eu acho que a gente precisa, ainda que a gente se defenda, ter um lugar muito atuante dentro da gente de que a gente pode estar fazendo tudo errado, né? Assim, por mais que a gente esteja buscando todos os recursos e tentando dar conta de coisas às vezes impossíveis, só a gente saber que a gente pode estar fazendo tudo errado é um alerta que tem que ficar ligado, porque está muito difícil tudo, né? E se você é o adulto, você tem uma responsabilidade maior, não adianta, você tem que cuidar desses filhos, ainda que você esteja totalmente dilacerado, que a tua vida tenha ruído, que seus sonhos tenham acabado, que você não saiba o que vai ser o teu dia seguinte. Você precisa continuar sendo uma referência importante para aquelas crianças e você não pode deixar essa peteca cair. Não dá, sabe? Dá momentaneamente, dá assim, aquela coisa, não dá para cristalizar nesse lugar, não dá para você perder muito tempo ali, porque você tem, além de tudo, que cuidar dessas crianças, né? E assim, inclusive dos pré-adolescentes que estão ali falando, tá tudo bem, tá tudo bem. Você tem que desconfiar, não pode estar tudo bem, né? Como que está tudo bem? Tá difícil para todo mundo. Então, é delicado, é tudo muito delicado, são coisas que a gente vai carregando para a vida nossa, né? Eu acho que a gente vai dando conta disso ao longo da nossa vida. Então, quanto mais ciente, quanto mais a gente conversar, quanto mais essas conversas surgirem, quanto mais a gente puder ler sobre isso, discutir isso, a gente vai naturalizando uma demanda que ela é real e ela é sofrida demais, entendeu? Ela faz muita diferença na vida das pessoas. E o que eu acho, assim, que a gente vê muito no nosso trabalho é como as pessoas erram achando que estão fazendo melhor, que estão acertando, que estão se preocupando, né? E verdadeiramente, não tem ninguém querendo enganar ninguém, não. Elas estão certas de que aquilo ali você vai reforçando as suas próprias versões, né? E essas versões elas normalmente são muito benevolentes com a gente, né? Assim, né? A pessoa se tem muito, eu sou uma excelente mãe, os filhos estão ótimos. Tem umas frases que a gente escuta muito. E só de ouvir eu já fico arrepiada, né? Assim, nesse contexto, se você estiver conseguindo se alimentar adequadamente, alimentar seu filho, está tudo bem, sabe? Tem momentos que são muito difíceis. Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais, assim, mais compaixão com a gente e não pode perder o controle dessa situação em relação a essas crianças. Eu acho que, assim, saber que...
Eu queria trazer um ponto, pegando na sua fala agora, na fala da Olivia, que é essa reatividade, às vezes, ao papel dos pais, dos avós, porque todos nós, né? Eu acredito que vocês também, eu tenho certeza disso, eu achei que eu ia ser uma mãe infinitamente melhor do que a minha. Eu não tinha nenhuma dúvida de que eu ia ser melhor do que a minha mãe. Então, quando os pais trazem alguma opinião em relação a isso, tem dois movimentos que a gente sente. Primeiro, que droga, ela está se metendo na minha vida e está achando que eu não estou fazendo certo. Quem é ela para vir falar de mim que, na verdade, eu estou aqui fazendo o maior esforço e fazendo muito melhor do que ela, não tem nem dúvida disso, né? E o segundo ponto é poder flexibilizar e dizer, num diálogo, aí na brincadeira que eu tive com o Renato, que ele disse, vou te denunciar o CRP, e eu falei, você tem toda a razão, eu não devia ter falado. A Antônia viu esse diálogo, a Antônia viu a minha vulnerabilidade, o lugar do pai também, de se posicionando e sair daquele lugar de filho que fez errado. Ela entendeu a intenção do pai de mandar ela de ônibus e não ter comprado a passagem do lado. Então, eu acho que essa transparência nessa dança é fundamental. o que a gente tem dos nossos erros. Porque se a gente errar, a gente vai errar. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Nós somos humanos. Né? E a gente... Vai. Fala, pega, pode pegar. Eu queria pegar isso que você está falando para a gente alinhar o último aspecto que a gente falou, né, de trabalhar encontro, que é que recursos nós vê como necessários para que adolescentes e famílias passem por essa fase. Eu acho que é aí que você está entrando, Mônica, não sei. Da gente entender essa nossa humanidade e de como que a gente se trabalha nas fragilidades, nos erros, né? Diana estava falando que a gente vai errar, o que é certo e o que é errado, o que é possível de fazer, mas da gente conseguir se trabalhar na frente dos nossos filhos, das crianças e dos adolescentes, sem perder o lugar de adultos da relação. Porque é claro que a gente tem que rever uma posição, é claro que a gente sofre, é claro que talvez a gente em algum momento até demande alguma coisa dos nossos filhos que eles não estão preparados para dar, mas a questão maior é o que a gente faz com isso. Né? A gente cristaliza isso vira uma coisa que torna os filhos refém, que tem que cuidar do pai e da mãe, e aí vira uma coisa que traz uma disfunção e uma dificuldade no desenvolvimento daquele adolescente, ou a gente consegue se trabalhar, né, e transmutar isso, né, e amadurecer, porque isso também é pedagógico, né, para os adolescentes, e no livro você também trata isso, né, a mãe também começa a reagir, quando o pai começa a reagir e ela vê que a gente vai... As coisas, elas saem do lugar, mas depois elas voltam para o lugar. Então, eu acho que é disso que a gente está falando, né? De ferramentas de como se trabalhar as fragilidades, os erros, o que sai, né? do script, mas sem perder o lugar de adultos da relação. Né? Que eu acho que é isso que vai preservar, enfim, o amadurecimento de todos. Né, das famílias e dos adolescentes. Não sei, era por aí que você pensou em ir, Mônica? Assim, quando a gente fala desses recursos, que recursos são necessários para a gente atravessar? Pensar no diálogo, né? No diálogo direto, no diálogo... De autonomia para os filhos, né? De ouvir mais os filhos, dos filhos poderem ter mais autonomia, se arriscarem mais e a gente poder... Saiu? Tá ouvindo? Agora estou. Tá. Não, é assim, dar aos filhos a possibilidade de a gente também ralar o nosso joelho. De maneira, eles já estão mais fortalecidos para experimentarem coisas dentro de uma troca. E aí eu vou trazer um ponto fundamental, e que eu acho que vocês duas são um exemplo maravilhoso de ter esse diálogo aberto com os filhos.
é de poder escutar, é de poder dar a eles uma voz, de poder ter uma ideia diferente da sua, de não ter obrigado, dizer eu não concordo, né? Às vezes tem amigos dos filhos que a gente acha que não são boas influências. Proibir de sair não é um bom recurso. Trazer para o grupo, conversar junto, poder junto depois analisar alguma situação, eu acho que são recursos que vão ajudar essa reforma. Porque a adolescência, assim como o divórcio, são como obra em casa. Quem faz obra, quanto que sai tudo do lugar e que a gente fica incômodo. Quando juntam as duas coisas, a obra é grande, né? É uma reforma quase estrutural. Então, a gente precisa lembrar disso, cuidar disso, para poder ter saída, porque tem saídas. São saídas de criatividade e de saúde, e que vai E eu trazer para acho esses... Eu acho uma Fala, coisa Cintia. importante também da gente perceber assim, como os filhos também enganam os pais nesse momento. Porque assim, eu acho que a Laura do livro, né, quando ela entra nessa questão do só amadurecida, né, eu vou dar conta desse contexto, ela passa para essa mãe uma força e uma mensagem do tipo assim, mãe, olha só, você está mal, você está chorando, você está sofrendo, mas fica tranquila, olha só, eu vou dar um jeito aqui, entendeu? Então, assim, às vezes essa mãe ela acha que ela pode contar com essa filha, ela acha que ela pode desabafar com essa filha, ela acha que ela pode chorar na frente dessa filha. A filha tem uma participação ali também que é estranha, porque assim, ela não pode, né? Mas a mãe está sendo de alguma forma enganada, né? Porque ela está tão imbuída dessa ideia de querer dar conta daquele contexto, que ela também tem uma hora que ela engana a mãe que está totalmente fragilizada. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho importante que está no livro, e eu acho uma coisa importante da gente observar também, Mônica, eu não sei o quão realista é isso, mas assim, isso é uma coisa que eu consigo reconhecer um pouco na minha história, eu achar que eu era muito mais potente do que eu era. Eu achar que eu ia dar conta, sabe, na minha infância, daquele sofrimento todo, melhor do que a minha mãe, por exemplo. Entendeu? Eu falava assim, não, eu vou dar conta disso, eu vou te ajudar. E às vezes você não... acho que assim, a mãe pode entrar nesse erro, né? Assim, ela pode cair nessa armadilha, mas essa criança, e ela tem que estar ligada que essa criança, por mais bem intencionada, por mais vontade que ela tenha, por mais boas ideias que ela tenha, por mais planos mirabolantes que ela faça, não, minha filha, você não deve seguir por aí, tá tudo bem. Assim, tem que ter uma hora que ela tem que estar ligada que essa proatividade não é saudável, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente observar. Eu acho, Diana, tem a ver também com a posição do filho, com o lugar que ele ocupa na família, com a história dele e com a ligação dele em relação àqueles pais. Você estava falando isso, meu pai dizia uma coisa, eu sou filha mais velha. Meu pai dizia uma coisa que meu irmão até hoje reclama, achava horrível, e eu achava ótimo. Eu ia pedir uma coisa para ele e ele dizia assim: minha filha, se você está me pedindo, é porque você sabe que não pode, ou você acha que não pode, você sabe a decisão que você deve tomar. Aquilo me dava uma responsabilidade que me alavancou, né? Meu irmão, que é 6 anos mais novo do que eu, detestou isso. Se sentia, ele queria delegar a decisão. Ele achava que ele não tinha condição de tomar a decisão. Então, às vezes, eu estou falando aqui da diferença entre os filhos, da personalidade, do lugar que eles ocupam, porque não é receita de bolo que a gente faz com um. Às vezes, o outro, que está numa outra posição, nasceu num outro momento daquele casal, tem uma outra, como a gente chama, missão em relação àquela família, não dá conta. Então, várias nuances que não dá para a gente estabelecer uma regra. A gente tem que tentar ir vendo. Tá uma obrinha aqui. Voltou. Uma educação, eu já sabia. Aproveitar e fazer uma pergunta que a Fernanda Fragelli fez aqui nos comentários, falando de regra, né?
se a gente acha que esse lugar de cuidador é mais cobrado das meninas. Vocês acham isso? 1 milhão de vezes. Obrigada pela pergunta. Já a Carol Gilligan, que é uma psicóloga americana e que é citada no livro da Monica McGoldrick sobre adolescentes, ela diz que a nossa cultura é patriarcal e que nessa cultura patriarcal os homens eles têm essa lente do certo, do direito, e as mulheres ficam com a lente do cuidado. E a Mônica Goldrick, no livro dela, Etapas do Ciclo Vital, quando ela fala da adolescência, ela traz o mesmo exemplo. Ficou congelado, Olivia? Você está me vendo? Não. Está me vendo. Deu para ouvir a sua resposta. A gente está chegando nos minutos finais do nosso encontro, gente. Passa rápido, né? Você quer avançar um pouquinho, Mônica? Se bem que eu não posso. Mas não sei se está aí. A gente tem que começar a concluir. Deixa eu ver aqui mais comentário. No luto. Eu acho que essa coisa do cuidado, dúvida, cuidado está incluído ao feminino. Mas também, né, situações, né, do menino acabar assumindo também o lugar de homem da casa, né, a saída do pai, também ser uma carga grande sobre os meninos, sabe? De outra forma, eu também há uma versão, outro tipo de cobrança, não com essa roupagem, mas disso, né, de ser o homem da casa, de proteger a mãe ou a família, que também acontece muito, né? Com os Não, com meninos. certeza. Com certeza. Eu tenho uma situação exatamente. O pai foi morar fora do Brasil e meio que se desligou da família, não por desejo, mas por circunstância. E a queixa da família quando chega é que ele tem uma raiva absurda, o menino. E no que a gente começou a trabalhar, ele começou a falar dessa raiva, da preocupação da mãe, de achar que a mãe está frágil, de achar que ele não está podendo viver o momento dele da adolescência, porque é ele que cuida do irmão de manhã, para a mãe poder descansar, ele veste o irmão, dá fé para o irmão, e ele começou a se ressentir desse lugar que ele... Então, eu acho que é Que bom, verdade. né? Eu já vi muitos casos assim do pai sair de casa e falar: olha, meu filho, agora você vai assumir, agora você é o homem da casa. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é verbalizado, né? E aí joga no colo dessa criança uma responsabilidade que assim, é assustadora. Isso é uma coisa comum hoje. Eu já vi muito isso em relatos de famílias, né? Olha que a gente está falando de um extrato social que é minúsculo, que é o nosso. Amplia isso para outras classes sociais, isso é muito mais dramático e é uma questão importantíssima, né? É assim. Aqui porque começou a obra. Mas vamos começar a concluir? Vamos. A gente está a 2 minutos já. Querem falar alguma última coisa, uma conclusão, algum recado? Não, eu quero falar com prazer, quer dizer, prometo a vocês e a nossa audiência que eu vou providenciar um outro celular, porque eu acho que a questão do celular pode estar afetando aí. Eu vou ver se eu mudo para um iPhone 10 ou iPhone 11, porque o meu iPhone talvez não esteja potente o bastante. A outra questão é da gratidão, da gente estar aqui juntas, a vida, né? A vocês, que a gente está conseguindo, dentro desse recurso de saúde, num momento tão complexo, da gente buscar trocar entre nós, trocar com as pessoas que escutam a gente, usar esses recursos, desde o livro, a nossa proposta de trazer informações para leigos e para profissionais. Então, assim, gratidão à vida, que eu queria dizer, e a vocês. E falando nisso, eu queria de novo agradecer, Mônica, você ter acertado o convite de fazer o prefácio do livro. Foi muito importante para mim. Você sabe que eu te amo. Você é uma querida. Eu acho que assim, ao longo da nossa vida profissional, a gente vai juntando, né,
essas pessoas que a gente confia. Eu acho que, além de admirar, além da gente ter sido importante uma para a outra, porque tem vários momentos que a gente vacila, ou que a gente está na dúvida, ou que a gente precisa de um reforço, a gente precisa admirar alguém, a gente precisa se espelhar em alguém, ou a gente precisa dar a mão para alguém e seguir adiante. Eu acho que muito da nossa história profissional, em vários momentos a gente esteve juntas, nós três, e foram momentos muito importantes para mim. Assim, acho que nos vai tornando a gente mais forte, mais segura, mais certo do caminho que a gente quer traçar e das escolhas que a gente vai fazer. Então, estou super feliz de estar aqui, morro de saudade, queria conversar com vocês muito mais horas da minha vida. Acho que a gente perde tempo falando com outras pessoas, a gente devia estar mais junto. Mas é a vida, essa loucura toda que a gente vive, a gente segue produzindo esses... enfim, dando conta aí, né, pessoalmente dos nossos desejos e dessas questões que a gente vai elaborando, tanto pela parte profissional, tanto pelo fato da gente ser mãe, da gente ser neto, da gente ter sido filha, da gente também ser parte atuante dentro dos nossos contextos familiares. Então, acho que a gente tem muita coisa para dividir, e é muito bom ter esse espaço. Eu fiquei muito feliz com o livro. Até amanhã, quem comprar na pré-venda, eu estou autografando ainda, lá no site da Drops Editora, que também foi uma parceira incrível, amei, estou amando trabalhar com elas, e a gente vai seguir, vamos juntas. Obrigada pelo convite. Olha, gente, o livro, Florinda está perguntando aqui, vou repetir, eu já botei aqui em cima. Se você quiser, conversamos na escola. A autora Diana Pop, que está aqui com a gente, está em pré-venda. Vocês podem entrar no link dela, no perfil dela aqui do Instagram, ou @Drops Editora, né, Diana? Isso aí. É isso, foi um prazer enorme, muito bom ouvir vocês, trocar essa ideia, né? Fiquei com gostinho de quero mais também. Parabéns, Diana, pelo teu livro, pelo teu trabalho. Fortes emoções aqui, né? A gente toda hora entra uma coisa. E é isso. Então, a gente, toda quinta-feira, a gente está aqui a 1h da tarde, trazendo um tema diferente para conversar, trocar ideia, trocar experiência sobre temas relacionados à família, aos diálogos, aos relacionamentos humanos, né? É isso. Agradecer mais uma vez a vocês e a todo mundo que está aqui com a gente. Viu? Obrigada, meninas. Mil beijos, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, tchau. Tchau.